Crianças, hoje nós vamos falar sobre a música e dança africana, tá certo? E em seguida sobre também a religião. Então vamos falar música, dança e religião dos africanos, tá certo? Então como a gente vamos já acompanhando aqui a música e a dança africana. Vamos iniciar. Na sociedade africana, a música e a dança, elas fazem parte dos ritos sociais e religiosos da vida da pessoa, né? Como o nascimento, a morte, o plantio, colheita, e estão relacionados ao som de tambores, tá certo? Mas, claro, associado aos tambores tem diversos outros instrumentos. Gente, o conjunto das danças, tá certo? Populares de origem africana, elas não têm uma palavra que nós possamos denominar, tá certo? O nome surgiu já no século XIX, a questão do batuque, viu? Que essa palavra batuque deu origem ao samba, surgiu na África, né? E significa dança ao som de tambores, certo? Então, a dança de batuque que deu origem ao samba, lá na África, tá certo? E batuque quer dizer dança ao som de tambores, quer dizer com uso de tambores. Os africanos, eles utilizam de vários tipos, vários instrumentos, tá certo? Que são utilizados para que eles possam fazer, né, a sua música, certo? Nós temos aí, nós vamos já ver em seguida as imagens como ele cita aí, o ilus, agogôs, xequerê, gungue, cuíca, berimbau, são alguns dos instrumentos utilizados pelos africanos, tá certo? Então, é importante a gente destacar esses instrumentos. Depois, né, tem outros, né, que foram perdendo, né, a sua utilidade, a sua utilização devido às condições da escravidão. Foi a marimba, o pluriarco, a rebeca de uma corda só. Aos poucos foram perdendo a sua utilização. Então, como eu falei anteriormente, a música aqui no Brasil, a música africana, é conhecida como música de batuque, que deu origem ao samba, certo? E depois surgiram, dependendo da localidade, né, gente? A música no Brasil, ela é muito conhecida, né, como batuque, significa dança ao som, né, de tambores. E atualmente os ritmos são conhecidos pela forma como eles são chamados em cada local, tá certo? E por suas características específicas. Aí nós temos a questão do candomblé. O que é o candomblé, certo? O candomblé é uma religião monoteísta, certo? Que nós vamos ver no nosso conteúdinho mais à frente. A questão do candomblé. Temos o candomblé baiano, temos o Xangô e maracatu pernambucanos, tambor de mina maranhense, samba carioca, congado mineiro, capoeira. Então, como é que a gente pode dizer? Cada ritmo desse, ele vai estar em um estado, né? Por exemplo, do nosso Brasil, onde ele vai ser mais marcado. Tipo congado mineiro, né? Nós vamos ter muito aonde? Gente, Minas Gerais, né? Mineiro, Minas Gerais. A capoeira, vamos ter muito na Bahia. Aqui no nosso também, aqui no nosso território, nós temos também, certo? O tambor de mina maranhense, né? Que já diz maranhense, é no Maranhão. É o Xangô e maracatu, que é em Pernambuco. Então, é importante ver que cada região, ela tem a característica, né, adequada, né, a um ritmo dos africanos, certo? Então, devido a eles não terem um nome, assim, específico, né? Então, é muito diversificada a música e a dança africana. Então, aqui nós temos a musicalidade africana herdada, faz parte muito, lá tem muita zoada, certo? Porque você sabe que é o som de tambores, é muita batida, certo? Lamentos, enfim, há uma relação muito próxima à literatura e à expressão do sentimento, tá certo? Então, dançar, eles dançam muito perante um altar, dançar para comemorar um casamento, tudo isso é característica, né, dos africanos. Eles expressam, né, identidades, revelam sistemas e relações que incluem poder, lazer, estética, tá certo? Além do conhecimento também com o corpo. Aí abaixo nós temos, né, a dança de salão das gafieiras, né, das lembranças urbanas e do comportamento trazem ritmos afrodescendentes, como o machixe, o samba, o rap, o funk, entre outros, né? Tudo isso nós
herdamos, né, da cultura dos africanos. Aí nós temos a banda do Congo. Você pode estar vendo as imagenzinhas aí do lado, os instrumentos que são utilizados, tá certo? Na banda do Congo. Nós temos aí o pandeiro, todo mundo conhece o pandeiro, que é esse que a pessoa bate, né? Temos aí o reco-reco. O reco-reco, que você pode estar vendo, que ele tem a cabeça entalhada aí. Você pode estar vendo o reco-reco. É a cuíca, esse mais aqui é do ladinho colorido, que é a cuíca, um tambor. E o congo, que é esse tambor também maior aí, que é chamado de tambor principal. E também o chocalho. Então, aí a banda do congo são alguns dos instrumentos utilizados, né, pelos africanos, tá certo? Eles dançam, né, e animam com esses instrumentos. Aqui, como eu falei, a cultura afro-brasileira, a cultura, né, africana, ela utiliza muito desses instrumentos, né, para realizar batida de tambores lá, é muito barulho, podemos dizer. Aí você tá vendo aí o berimbau que é utilizado antes lá, não era tão utilizado na capoeira. Já aqui no Brasil que ele já pôde ser utilizado, o berimbau, que tem aí a cabaça, né, o arco, direitinho. Aí o pandeiro, o atabaque, tá certo? Que é o tambor aí principal. O agogô, que é esses aí para ficarem batendo, né? Então, temos aí os atabaques, você pode estar vendo, o berimbau, o agogô, reco-reco, né? O cachixi, você pode estar vendo que o cachixi é tipo uma espécie de chocalho, você tá vendo aí do lado. E o pandeiro. Então, esses aqui são alguns dos instrumentos utilizados, né, durante a dança africana, tá certo? Aqui nós temos também, acabamos de falar do banda do Congo, agora temos também o maculelê, a gente já ouviu falar, o maculelê na capoeira, né? A gente vê muito, que é uma coreografia com bastões, com pau, né? A pessoa fica dançando, que chama, né, maculelê. E os primeiros bastões, eles foram pedaços de cana, tá certo, gente? Então, e aí foram sendo difundidos, né? Nós temos a dança, né, a luta, ela se integra a uma outra modalidade de coreografia, com bastões, tais como em Moçambique, né, em São Paulo, que é o bate-pau, em Mato Grosso e Tundundum, né, no Pará. Então, é o maculelê, essa dança, né, duas pessoas utilizando o quê? Os paus. E ela iniciou com a cana-de-açúcar, viu? Quando ela se iniciou lá na África. Abaixo nós temos o coco, né? Que são rodas de origem africana, denominadas como coco. E elas podem ter nascido em Alagoas, certo? Aqui nós temos no cordão das serras ocupadas, né, no século XVII, pelo cérebro quilombo dos Palmares, estendendo-se a todo o Nordeste. Essa dança aí do coco, como você pode estar vendo, né, em roda, né, dançando. A cambinda, né, que é um grupo exclusivamente masculino, quer dizer, formado por homens, organizado com os seguintes personagens. Lá nessa cambinda tem um rei, tem a rainha, inclusive representada aí do lado. Temos o mestre, o porta-bandeira, o diretor do cordão azul, o diretor do cordão encarnado, o embaixador, as lacieiras e cambindas ou baianas e músicas, né? A cambinda, ela ocorre no estado da Paraíba. Então, essa música aí, esse ritmo, né, cambinda, ocorre no estado da Paraíba. Que lá, nessa dança, vai ter reis, rainhas, mestre, porta-bandeira, diretor do cordão amarelo, diretor do cordão encarnado, diretor do cordão azul. E as baianas, aí representado por esta imagem. Então, criança, esse conteúdinho nós temos no nosso livro de história, tá certo? Onde você pode ler na página 80, ou na página 93 a 95. Em seguida, vocês façam a atividade da página 96 à página 98, tá certo? Façam a atividade. E agora nós damos continuidade com a religião africana, certo? A religião africana, ela se destaca com o candomblé, tá certo? E a umbanda, certo? Que são marcadas profundamente pelas religiões dos escravos que foram trazidos da África. Gente, a umbanda, né, na África quer dizer arte de curar, tá certo? E é uma religião monoteísta, né, acredita em um só Deus, e foi criada, né, por Zélio Fernandino,
de Moraes. E ela baseia-se em 3 conceitos básicos, tá certo? A Umbanda, ela se baseia na luz, na caridade e no amor, certo? Depois nós temos também o Candomblé, como a tia acabou de falar, são as religiões africanas. O Candomblé significa dança ou dança com atabaques, tá certo? O Candomblé é uma religião também, assim como a Umbanda, ele é monoteísta, acredita em um único Deus, e acredita na existência da alma, tá certo? E na vida após a morte, eles acreditam, Candomblé. Acreditam que após a pessoa morrer, ela vai ressuscitar, ela vai viver. Cultua os orixás, normalmente reverenciados por meio de danças, cultos e oferendas, tá certo? Então, a palavra candomblé, né, ela vem da língua banto, cujo significado é culto e oração, tá certo? Depois também tem o maracatu, como a gente tá vendo aí, é formado por nações e dividido em maracatu de baque, e maracatu de baque solto. Então, o maracatu é dividido em 2. Temos depois também o Xangô, tá certo? Sofisticado sistema religioso, né, vindo da Nigéria, na África, cujo nome homenageia o tão conhecido orixá Xangô, certo? Então, a religião africana, você vai mais se basear na questão da Umbanda e do Candomblé, certo? Observe. Depois nós temos as religiões africanas, os participantes, eles cultuam os orixás, tá certo? E existem vários deles e cada um deles representa a força da natureza. Os orixás, certo? Eles representam uma força da natureza. A maioria das religiões de matriz africana, elas foram recriadas aqui no Brasil, tá certo? Pela união de diversas etnias que foram obrigadas a conviverem juntas. E aí nós temos aí abaixo, né, o candomblé, são as religiões, né, africanas, e temos aí a legenda que tá mostrando os locais que elas estão. O candomblé, né, na cozinha azul escuro, o tambor de mina, o batuque, o jaré, o babacuê, a umbanda, quimbanda, omoloco e o xangô, certo? Então, são aí os nomes. A gente olha, acha super estranho. Por quê? Porque não faz parte da nossa cultura. Mas até falei um pouco da Umbanda e do Candomblé, tá certo? Então, esse conteúdinho você tem no nosso livro, na página 99 e 100. E em seguida, você faz a atividade, certo? Da página 101 à página 101 e 102, tá certo? Então, a religião africana, né, ela é bastante diversa, como a gente acabou de ver. Assim como a literatura também, ela mantém-se por meio da oralidade, viu, gente? A religião, lá é muita questão da oralidade, por meio da fala, que ela é transmitida. E é muito diversa, como você pode estar observando aí, né, nessa legenda, nesse mapa.